povo lindo, povo maravilhoso, povo que estuda, povo que rala, povo que está se preparando para ser mais um aluno do Colégio Naval. Aqui quem fala é a professora Simone Alves, sou professora do Colégio Curso Tamandaré e estamos aqui para mais uma aula importantíssima para o nosso conteúdo do Colégio Naval e EPICAR. A aula de hoje é Simple Present, Present Perfect Simple. Então, a gente vai trabalhar a forma simples do Present Perfect, ok? Vamos ao primeiro e maravilhoso slide que vai trabalhar com a forma verbal do Present Perfect. Então, eu tenho sujeito, né? Mais have ou has. Por quê? Se eu tenho simple, um tempo simples, é present perfect simple ou simple present perfect, eu tenho um tempo perfeito. E como é a construção desse tempo que a gente chama de perfeito? É o sujeito, mais o has ou have, que é o auxiliar desse tempo verbal. Nas outras aulas nós vimos outros auxiliares e eu comentei com vocês que auxiliar de tempo simples leva o verbo para o infinitivo e que nós viríamos a partir dos tempos perfeitos que o verbo principal não estaria mais no infinitivo, ok? Seria conjugado, nesse caso ele é conjugado no particípio, ok? Então eu tenho o verbo, o sujeito, o have, que nesse caso não é verbo, tá? Ele é auxiliar. Quando ele é auxiliar, ele não tem tradução, tá? Mais o verbo principal. Esse verbo principal vem conjugado no past participle ou no particípio passado. Muito bem, vamos ao primeiro exemplo. I have worked. I have written. We have done. They have done. They have worked. Observem duas situações. A primeira, o verbo to work, ele vem com um ed ao final. Significa que esse verbo está conjugado no particípio e é um verbo regular. Como eu sei que o verbo é regular ou como eu sei que o verbo é irregular? Minha gente, temos uma missão a cumprir. Que missão é essa? Estudar os verbos irregulares. São 156 verbos, tá? Que são muito mais, tá? São 156 verbos que são mais utilizados na língua no dia a dia do falante, né? Então, aqui eu tenho dois exemplos. Have worked, have written. Eu tenho o verbo to work e tenho o verbo to write. O verbo trabalhar e o verbo escrever. Dois verbos diferentes, ok? Um regular e o outro irregular. Eu sei que o verbo é irregular porque ele não termina em ed. Isso é uma coisa que vocês precisam prestar atenção e lerem os verbos irregulares, tá? Não deixem de estudar os verbos irregulares, porque esse problema, infelizmente, a gente não tem como resolver nas aulas, porque são muitos verbos e cada um tem uma conjugação específica. Então, I have, you have, they have, she has worked, he has written, it has eaten, tá? Eaten, que é ele tem comido, ok? Negativa, quando eu expliquei os verbos nos tempos simples, também expliquei. Gente, isso é uma forma da gente recapitular o que a gente já viu, ok? Quando eu falei com vocês sobre os verbos nos tempos simples, eu expliquei que é exatamente, ó, o que vocês estão vendo aqui, ó, exatamente quem? O nosso auxiliar que vai sofrer a flexão do verbo. Ou seja, ele é auxiliar, ele vai sofrer a negação, né? Aqui, ó,
ele vai sofrer negação, ó, hasn't, acima haven't, mais acima haven't novamente. Ele sofre a flexão do verbo. Ele vai para a forma negativa, ele vai para a forma interrogativa e ele vai para a forma afirmativa. Cada um dentro da sua formação, né, da sua estrutura específica. Por exemplo, a afirmativa é o sujeito, mais o has ou have, o has para a terceira pessoa do singular, mais o verbo conjugado no particípio. Interrogativa, has ou have, que vem para fazer a pergunta, né? Mais o sujeito, mais o verbo conjugado no particípio. Negativa, sujeito, mais o haven't ou haven't, have not ou has not, mais o verbo conjugado no particípio, ok? Prestem muita atenção nesses detalhes. Por quê? Porque são esses detalhes que farão a diferença na hora de vocês responderem a uma questão. Claro, isso nós vamos fazer exercícios, vamos trabalhar com esses tempos verbais, ok? Vamos para o próximo slide. No próximo slide, nós temos os usos. São alguns usos que nós vamos ver desse tempo verbal, né? O primeiro deles, a ação que aconteceu no passado, cujos os resultados, né, são óbvios no presente, ou seja, esses resultados eles têm algum tipo de reflexo no meu presente. Aconteceu no passado, mas esse acontecimento, né, ele trouxe alguma consequência para o meu presente. Olha o exemplo. John's car, olha o possessive case sendo mostrado aí, ok? John's car is dirty. He washes the car. He has washed the car. Então, o carro dele está sujo, ele lava o carro e o carro dele foi lavado. Ele lavou o carro. Mas aí, o que acontece? A ação aconteceu lá no passado. Eu não disse quando. Mas hoje, qual é o reflexo? Qual é a consequência dessa ação? O carro está lavado, né? Então, o carro estava sujo, né? Ele lava o carro e o carro está lavado. Então, a consequência é que o carro que estava sujo hoje está limpo. Próximo slide, a gente vai ver a segunda forma de representar o present perfect. A ação que acabou de acontecer. Quando eu tenho uma ação que acabou de acontecer, eu uso o just. Então, como é essa formação? Mark is having lunch. Eu tenho a ação que está o quê? Acontecendo. He is having lunch. He is having lunch now. Mas aí ele acabou. Olha lá. He has just had lunch. Olha o que vocês precisam prestar atenção. He has just had. Aí vocês vão me perguntar assim, professora, você tá maluca que colocou o have duas vezes? Não. Lembra que no começo da aula eu disse que o have do present perfect, auxiliar, com função de auxiliar, ele não tem tradução? A função dele é só auxiliar o verbo. Quando ele auxilia, ele só diz para mim qual é o tempo verbal daquela frase. É o que acontece aqui. He has just had lunch. Ele acabou de lanchar. Essa ação aconteceu há menos de 1 minuto. Então, eu estou aqui olhando para ele e estou vendo que ele encostou o prato. Ele acabou de comer. Ele acabou de almoçar. Ok? Próximo slide é a terceira função, que diz o seguinte: para uma ação que começou no passado e não terminou. Ué, para essa ação que começou no passado e não terminou, eu tenho duas palavrinhas. Eu tenho o for, que determina por quanto tempo essa ação acontece ou aconteceu. E tenho o since, que é aquela palavrinha que diz
desde quando a ação acontece, né? Então, vamos lá, ó. We bought the house in 2000. We still live in the neighborhood. We have lived here for 15 years. I have lived here since 2000. Então, eu tenho 4 informações. A primeira, nós compramos uma casa em 2000. A segunda informação, ainda moramos na vizinhança. Terceira informação é que nós moramos lá por 15 anos. Então, faz 15 anos que nós estamos morando no mesmo lugar. E a última informação diz que nós temos morado lá, que nós estamos morando nessa vizinhança, nessa mesma casa, desde 2000. Então, eu tenho vários tempos verbais, né? Ou seja, eu tenho passado, porque diz que eu comprei a casa em 2000. Eu tenho presente, que diz que eu ainda moro na vizinhança. E tenho 2 formações do present perfect. Uma que diz que eu moro lá por 15 anos. Há 15 anos que eu moro nesse lugar. We have lived here for 15 years. E a outra que diz que desde 2000 é que eu resido na mesma casa. I have lived here since 2000. Ok? Próximo slide, a gente vai ver a 4ª função, que é o quê? Experiência que ainda não foram vividas, né? Que nós ainda não vivemos. Então, a gente usa expressões de tempo como ever e never. E aí, nós temos os exemplos aí, ó. Ever é o que a gente tem vivido. E never é o que a gente nunca viveu. Então, he has flown a plane, but he has never tried bungee jumping. Então, ela já voou de avião, mas ela nunca tentou pular no bungee jump, nem eu. Então, have you ever traveled by plane? Em algum dia você já viajou de avião? Então, eu quero saber se você já experimentou esta sensação. Se você já passou por essa experiência. Então, eu uso o quê? Eu uso expressões como ever e never, ok? Então, I have never flown by plane. Então, eu nunca viajei de avião, ok? Próxima informação. A gente vai ver por uma ação que aconteceu num tempo não especificado. Ou seja, a ação aconteceu, eu sei que ela aconteceu, mas eu não vou dizer quando aconteceu, porque eu não sei. Quando aconteceu? I don't know. Então, ó, the children have tidied their room. Então, o quarto estava a messy, tá? Uma terrível messy, uma bagunça. Então, o que eles fizeram? Tidied their room. Eles arrumaram, eles limparam, eles organizaram o quarto. Então, the children, they have tidied their room. Então, eu não disse quando eles arrumaram o quarto. Olha lá. When? I don't know when they have tidied their room. But they did. Ok? Então, eu não disse quando, mas eu sei que eles fizeram. Próximo slide. Eu tenho algumas expressões de tempo que são usadas com o present perfect, ok? Ever, never, just, already. O already é para dizer que a ação já aconteceu, mas eu não disse quando. Eu sei que ela já chegou. Yet, eu uso no final para dizer que ainda não aconteceu, mas eu espero acontecer. O since, eu digo que desde quando a ação começou até o presente momento. How long é quanto tempo isso durou, né? Quanto tempo tem que essa ação acontece. So far é quão distante. E lately, recently é quando aconteceu ultimamente, né?
Não, ultimamente tem acontecido alguma coisa diferente. Então, e always eu também posso usar no present perfect. Ok, galera? Próximo slide. Already yet. Ok? Então, olha lá. I have already got dressed. Então, eu já me vesti. Has Sarah called yet? Ela já ligou? Eu estou esperando ela me ligar e até agora ela não me ligou. I haven't done my homework yet. Eu ainda não fiz o meu dever. Então tá lá, ó, algo que já aconteceu e algo que eu espero que vá acontecer e eu tô perguntando se já aconteceu, porque a minha expectativa é de que a ação vá acontecer. Próximo slide, a gente vai ver o have gone. You have been to. He has gone to London. Significa que ela, ó, já foi para Londres, né? E a outra expressão, vamos ver aqui. I miss her so much. She is still there. Então, ela ainda está lá. Eu estou com muita saudade dela. Ela ainda está lá porque ela foi para lá e ainda não voltou para mim. She has gone. Ó, ela foi, ela partiu. Próximo slide. Eu tenho aí, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas I have been to, I have gone and come back. Então, vamos lá. Have you ever been to London? As duas fofoqueiras aí conversando. Of course, I've been to London a lot of times. It's so much and amazing city. Então, ela quer saber se a coleguinha já foi a Londres e a coleguinha respondeu, yes, I have been there. Eu já estive lá, ok? Próximo slide. A gente termina a nossa explicação sobre o present perfect. Quando nós nos encontrarmos novamente, faremos atividade sobre esse assunto e juntos tiraremos todas as dúvidas de vocês. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês nesses momentos, né? Nesses minutinhos, nessas pílulas de conhecimento. Espero ter ajudado, espero estar ajudando. Fiquem com Deus e até a próxima aula, galera. Beijo!